Olá, catedráticos e astronautas! Começamos aqui com mais um Pra Igreja Ninguém Chama. E hoje nós estamos aqui na igreja de São Gonçalo. Essa igreja tem uma história bem legal, nós vamos contar ela, mas inicialmente vamos entrar aqui na igreja. Por fora, parece uma igreja bem simples. Ela está no estilo rococó e barroco também. E como vocês podem ver, ao redor, eu vou mostrar aqui de lado um pouquinho, você tem algumas janelinhas ali que parecem janelinhas de casas barrocas, bem estilo Ouro Preto, casa do interior assim. E é bem legal, tem aqueles, eu não sei chamar isso, é púlpito ou alguma coisa, onde provavelmente as pessoas devem cantar o salmo. E aí quando a gente chega, antes de chegar no altar principal, aqui ao redor a gente tem dois altares. Esse altar aqui à minha direita, deixa eu mostrar para vocês aqui, bem bonito. E esse outro altar aqui à minha esquerda, são altares que são da antiga igreja de Nossa Senhora de Aparecida em Aparecida. Então são altares que vieram de lá e agora compõem a igreja de São Gonçalo. E aí sim, nós chegamos no altar principal. Então você tem a nave da igreja e depois aqui tem a parte do altar principal. O altar ele é bem pequenininho, mas tem essa parte mais próxima aqui que você pode participar. Então esse retábulo, isso aqui se chama retábulo, que é essa parte de madeira, ele foi consagrado a Nossa Senhora. A gente sempre olha para o teto das igrejas, então essa aqui não é diferente. Tem um afresco muito incrível, é o único assim, ele ocupa o teto inteiro da nave da igreja e é uma pintura dedicada a Maria. Ali aos pés está escrito Ceile Maria, não vejo muito bem, mas vocês podem ver aí, aqui entrando perto do altar a gente consegue ver uma outra parte, não tem tanto desenho, mas tem ali uma envergadura bem bonita que a gente consegue ver aqui no altar. E aí aqui chegamos ao altar, que eu já tinha mostrado a vocês. Como é de praxe, temos que contar um pouquinho da história dessa igreja, da história do santo e tudo mais. Em relação à igreja, a igreja de São Gonçalo tem registros da fundação dela do século XIX e século XVIII. Então ela também é bem antiga, vem do início da expansão de São Paulo. E foi uma igreja que foi realmente feita a portar aí o crescimento da cidade de São Paulo. Era uma igreja que foi feita fora do pátio, onde tinham as igrejas, onde tinham toda a estrutura de São Paulo. Então ela é um marco realmente para o crescimento de São Paulo. Mas outra coisa interessante dessa igreja, né? Essa igreja, ela é a paróquia pessoal nipo-brasileira de São Gonçalo. Significa que grande parte das pessoas que frequentam essa igreja aqui são descendentes e imigrantes de japoneses. E essa paróquia, para você ter uma ideia, ela tem missa em japonês, em português e em latim. Então você tem, se não me engano, aos domingos, você tem a missa em japonês, depois a missa em português e depois a missa em latim, em horários diferentes, é claro. Mas você tem, porque essa igreja, ele foi dedicado a essa paróquia pessoal nipo-brasileira justamente para cuidar dos imigrantes japoneses que na sua, não sei se a sua maioria, mas grande parte já eram católicos cristãos, queriam fazer a prática da sua religião aqui na igreja. Então ela é dedicada a um imigrante japonês. Por que São Gonçalo? E quem foi São Gonçalo? Isso é muito importante, né? São Gonçalo é um santo que ele é filho de mãe indiana e pai português. E ele pertenceu à Ordem dos Franciscanos. Serviu a Ordem dos Franciscanos em Manila e depois ele foi como intérprete e como missionário para o Japão. Então em 1579 ele foi crucificado em Nagasaki,
junto com outros 26 missionários. Depois ele foi beatificado pelo Papa Urbano VIII, depois ele foi canonizado pelo Papa Pio IX, e aí sim a comunidade cristã japonesa vem aqui para o Brasil, e aqui no Brasil tem uma paróquia dedicada a São Gonçalo e dedicada a cuidar da fé dos imigrantes e descendentes de japoneses. Então, por isso, tem a missa em japonês aqui, e por isso essa igreja ela é ordenada a São Gonçalo. Logo quando entramos na igreja, a gente tem aqui uma Bíblia, ela está aberta em Salmos contra maus juízes, invectiva de Salmos contra maus juízes. Tem vários, Salmo 58, 57, 62 e 61. Mas o interessante, quando você entra, você vira aqui à direita, você tem algumas esculturas muito bonitas, assim, é um local pequeno, não sei se vocês vão conseguir ver ele todo. Aqui, ó. Aqui você tem uma imagem da crucificação de Jesus, com Maria ali do lado, e embaixo você tem uma imagem do corpo de Cristo também. É uma igreja aqui bem bonita. Os vitrais, ela não tem aqueles vitrais gigantes, né, que fazem que a igreja seja mais iluminada, mas por ser uma igreja pequena também, deve caber em torno de umas 200 pessoas, isso acaba trazendo um ambiente bem aconchegante, bem propício para orações, né? Do outro lado, aqui na esquerda, a gente tem o velário. Então aqui também, assim como a gente foi ali na Santa Cruz dos Enforcados, a gente tem um velário com velas mesmo, não com aquela vela eletrônica. E também nós temos a lojinha aqui, onde a gente pode comprar algumas coisinhas. Então aqui a gente tem esse velário. Temos mais algumas imagens aqui. Então ao lado aqui da igreja tem um corredor com algumas imagens. Santa Filomena está aqui. Aqui está escrito e a gente pode passar aqui. Então você tem aqui onde, do lado da igreja, uma grande imagem também que remonta aí o Calvário de Jesus. Que é uma parte legal da história da igreja. Tem essa parede que é da igreja original, né? Fundada em 1757, templo estilo colonial, e isso foi entregue aos padres jesuítas em 1893. E no século XVIII em diante, a igreja é conhecida como Igreja de São Gonçalo. Antes era a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Então você começa a ver aí um pouco da história da igreja e como ela passou por tanto tempo aqui, bem atrás da Catedral da Sé. Isso é bem interessante. E aqui, pelo que eu falei, olha, missa de segunda a sexta-feira, 15 horas, sábado, 12 horas, meio-dia em latim, domingo, às 17 horas em português, e domingo, 8 horas da manhã em japonês, 10 horas da manhã em português e 12h30 em latim. Tem os horários de confissão, também tem outros processos aqui, encontro de jovens, para quem gosta, curso de confissões de Santo Agostinho. Então é uma comunidade bem ativa para quem mora perto, para quem está em São Paulo, vale a pena vir cá. Bom, tendo uma visão da igreja do altar para fora, é uma vista bem bonita. Ali a gente tem essa parte de cima, onde provavelmente um coral consegue cantar, mas ela é bem bonita. Não sei se vocês conseguem ver, mas quando a gente não tem tantos vitrais, mas tem esses vitrais ali grandes que conseguem trazer uma iluminação bem bonita para a igreja. Então, pessoal, é uma igreja que de fora parece bem simples, mas de dentro carrega muito simbolismo, muitas imagens, muita informação, e é uma igreja realmente que presta um serviço bem interessante, uma igreja dedicada aos imigrantes e descendentes de japoneses.
Mas, passando por muitas igrejas, a gente vê muita arte, a gente vê muita história, mas é muito relevante a gente entender que tudo isso que é feito dentro dessas igrejas, elas ajudam a gente a comunicar a nossa religião. Mas o mais importante de tudo isso é a história que é contada a partir de Jesus Cristo e para onde isso vai nos levar. Então, quando a gente entra na igreja, a gente não pode simplesmente dividir e falar, isso aqui é história, isso aqui é arte. Não, é tudo. A arte, a história, ela nos ajuda a entender o caminho de Cristo. E é isso que cada igreja traz. O mais importante de tudo isso aqui não é o ouro, não é a imagem, não são os bancos, mas o quão a gente entende essa história e o quão a gente consegue levar a nossa alma para onde Deus quer. Então, fica aí essa ideia, mas a gente vai continuar caminhando pelas igrejas, continuar falando de cultura das igrejas, nas histórias, mas entendendo que tudo isso que estão dentro das igrejas é para que a gente entenda e chegue no reino dos céus. Abraços. Vai!